Olá, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao nosso podcast Ciência Acessível, que é uma iniciativa da área de comunicação do Centro de Pesquisa Clínica aqui do HCFM USP, que busca aprofundar temas que vão atravessar o cotidiano da gente e também indo de encontro com a pesquisa. E a gente vai fazer isso por meio de um bate-papo descontraído com os nossos convidados especiais. Então hoje o nosso convidado, ele é formado em medicina e especializado em clínica geral e infectologia pela Faculdade de Medicina da USP. Concluiu o doutorado direto sobre infecções sexualmente transmissíveis, que a gente pode chamar aqui de STs, e profilaxia pré-exposição ao HIV, que é também conhecido como PrEP. Isso aconteceu em 2021, certo? Trabalha hoje com pesquisa clínica na área de prevenção do HIV e de outras ISTs, além de atuar como colunista e influencer também. Seja muito bem-vindo, Rico Vasconcelos. Obrigado, Carol. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Imagina, que é isso. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente e de trazer, enriquecer tudo que a gente sabe e mais um pouco aí sobre HIV e essas outras ISTs. Espero ajudar. Com certeza, não tenho dúvida. Então, antes de começar, eu só vou fazer uma breve descrição para pessoas que têm baixa visão ou pessoas com deficiência visual, certo? Então, eu estou sentada em uma poltrona de pernas cruzadas, sou uma mulher branca, estou com um macacão preto, tenho tatuagens e cabelo longos, claros. Rico, se você puder fazer o mesmo, por favor. Claro, vamos lá. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, cada dia mais brancos, de pele clara, moreno, claro, depende do sol. Estou também sentado numa poltrona, com a perninha cruzada, usando calça jeans e camiseta azul. Perfeito, obrigada. Muito obrigada por essa introdução. Bom, então agora começando, a gente quer saber um pouco mais de você. Só para entender como é que você entrou nesse universo todo, né, de HIV, de STs, enfim. Como que surgiu a vontade de entrar na medicina e como que você foi para a área da infecto? Uau, vamos lá. Pode contar a história toda. Medicina não foi minha primeira graduação. Eu fiz farmácia e bioquímica. Que legal! Sim, não cheguei a me formar. No meio da graduação, eu meio que comecei a perceber que eu estava longe demais da pessoa, do ser humano, do contato com pessoas. Era saúde, mas era distante da pessoa. Sim. Eu lembro, por exemplo, que eu fiz durante a graduação da farmácia, aqui no Instituto Oscar Freire, sim, de Medicina Legal. Eu fiz um estágio lá que, quando a pessoa morria num acidente de carro, a gente dosava o álcool no corpo dela, no cérebro, no sangue, no fígado, para saber se ela estava bêbada. Aí eu lembro que falava, eu acho isso super interessante, mas eu preferia ela viva, assim, para poder conversar com ela, e não o fígado dela, o sangue dela. Sim. E foi aí que eu larguei no meio da farmácia bioquímica e prestei medicina. Então, foi porque eu gostava de gente mesmo, e gosto de lidar com pessoas, e a saúde é uma coisa que permeia, acho que, todos os dias da vida de um ser humano, né? Sim. Percebendo ele ou não. E aí eu consegui me aproximar das pessoas por meio da saúde. E a infecto também não foi minha primeira especialização. Eu fiz primeiro clínica geral, e aí depois eu fui me encantando durante a minha trajetória como clínico geral com as doenças infecciosas, especialmente com HIV. Aí eu terminei a residência de clínica geral e voltei para o começo para fazer infectologia. Legal. Eu fiz 2 residências, as 2 aqui no HC também, e logo que eu terminei a residência de infecto, estava rolando aqui no Brasil também, entre outros países, o IPREX, que foi o primeiro ensaio clínico que testou PrEP em comprimidos para ver se era seguro e se funcionava para prevenção do HIV. Legal. Coordenado pelo professor Esper aqui na USP. E aí apareceu uma vaga e eu comecei a trabalhar. Então eu caí de paraquedas na PrEP e veja, né, que isso se tornou toda a minha estrada, toda a minha carreira, até o doutorado, agora em 21, foi em cima de PrEP e prevenção de HIV. Legal. E não tem como você falar de prevenção de HIV sem falar de
ISTs, porque são todas transmitidas pela mesma via. Sim. Então essa é a minha história resumidinha. Legal, maravilhoso. Bom, então começando agora a entrar um pouco aí na história do HIV, da AIDS, da epidemia. Muita gente, né, dentro da ciência, enfim, cientistas acreditavam que fosse possível tentar uma vacina para o HIV. Mas a gente tem visto com alguns estudos, né, com a história, né, do HIV, acho que de uma maneira geral, que não é tão simples assim. Você pode contar um pouco do porquê isso não é tão simples? O que permeia isso? Com certeza. Tem uma pergunta que eu acho que eu ouvi nos últimos anos umas 1000 vezes, que é: por que para a Covid, em um aninho a gente já tinha uma vacina e para o HIV já temos desde 81, estamos em 2023, 42 anos de epidemia de HIV e a gente ainda não tem uma vacina eficaz? A minha resposta sempre é: porque Covid é Covid, HIV é HIV. São vírus diferentes, doenças diferentes e, sobretudo, são vírus que interagem com o nosso corpo e com a nossa imunidade de maneiras diferentes. Tá. Desde que existe HIV no mundo, 1981, que existe pesquisa de vacina de HIV. Não é que assim, nunca ninguém pensou. Sim, se pensa muito, se tenta muito, se gasta muito dinheiro procurando por uma vacina eficaz e segura que proteja contra o HIV, mas as coisas não são fáceis e eu consigo te explicar com um exemplo bem simples. Você conhece alguém que pegou Covid e que se curou? Sim. Algumas bilhões de pessoas, sim, né, sim, no mundo. Sim. Você conhece alguém que pegou HIV e se curou sozinho? Não. É por isso, porque é possível construir uma resposta imune contra o coronavírus que elimina o vírus, o coronavírus. E até hoje o nosso corpo está tentando inventar uma forma de montar uma resposta imune que seja eficaz para eliminar o HIV. E esse caminho de vacina com resposta imune eficaz para proteger é o mesmo caminho da cura. Por que a gente não consegue se curar do HIV? Porque a gente não consegue organizar uma resposta imune que consiga eliminar de uma vez por todas o HIV do nosso corpo. Até hoje, na história da ciência, existem 2 pessoas apenas que conseguiram se curar do HIV espontaneamente, por acaso 2 mulheres, e esse por acaso é muito entre aspas, porque talvez isso tenha a ver. De serem mulheres, talvez mulheres consigam organizar uma resposta melhor para o HIV. Isso não é entendido. Fora isso, todas as outras pessoas até hoje que se infectaram por HIV no mundo, ou ainda estão com HIV, ou já morreram e morreram com HIV. Sim. Isso porque o nosso corpo não consegue organizar uma resposta que elimine o vírus, que nem consegue para o coronavírus, para a gripe, para, sei lá, uma gastroenterolite, uma diarreia por vírus. E é isso, é tudo uma questão de interação do vírus com a nossa imunidade. Tá. E as pesquisas todas que foram desenvolvidas e que ainda estão e que ainda serão desenvolvidas de vacina de HIV tentam melhorar essa nossa resposta imune para ver se a gente consegue, com esse booster da imunidade, fazer com HIV o que a gente faz com o coronavírus. Tá, entendi. Não deu muito certo até agora, né? Claro. Mas seguimos tentando. Claro, não. E assim, apesar dessas décadas todas, a gente ainda também é uma história recente, né? Não, é uma história antiga, mas ao mesmo tempo, se a gente for olhar, né, nesse sentido, as tecnologias estão evoluindo também, né? E aí, com isso, provavelmente a gente talvez consiga evoluir junto, né? Mas, sim. Eu nasci em 78. O HIV apareceu descoberto no mundo ali na década de 80. Entendi. Aí eu falo brincando que eu nasci antes do HIV. Então eu estou vendo a história do HIV acontecendo diante dos meus olhos. Sim. Tem gente que nasceu, sei lá, depois da virada do milênio, que num período em que já existia tratamento para HIV, que não sabe o que era um HIV sem tratamento, causando uma catástrofe humanitária. E quem nasce depois da virada do milênio pode até pensar que sempre foi assim. Não, isso está mudando. Ao longo dos anos... Foi evoluindo, né? Foi. Não tinha ninguém curado até outro dia. A gente já tem 6 pessoas curadas por
transplante de medula óssea e 2 curadas espontaneamente. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Sim. Pensando nisso, eu acredito, né, que esse seja o motivo da ideia da prevenção ser tão forte, né, dentro do espectro assim, do HIV. E eu não esqueço, porque acho que, eu não sei se foi a primeira ou a segunda vez que eu fui num curso de patogênese do HIV, que é um curso que ocorreu por muitas vezes aqui dentro da Faculdade de Medicina, e você estava dando uma palestra, eu não te conhecia, e eu lembro exatamente de você dando uma aula sobre prevenção combinada. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque foi uma coisa que me marcou muito, sabe? A sua fala, eu lembro do slide que você mostrou, sabe? Com as diversas possibilidades de prevenção e como isso é uma coisa individual e que é importante que a pessoa possa escolher para que de fato ela seja aderente àquilo, né? Então, se você puder contar um pouco sobre prevenção combinada, acho que é uma coisa muito interessante, sabe? De se espalhar. Com certeza. Lá, quando o HIV aparece na década de 80, HIV era sinônimo de AIDS, né? Porque uma pessoa se infectava e mais cedo ou mais tarde ela ia adoecer por causa desse vírus e quase que invariavelmente ela morreria por causa dessa infecção. A urgência inicial da ciência, portanto, foi fazer alguma coisa com as pessoas já infectadas. Foi a partir do final da década de 90 que a gente aprendeu a tratar o HIV, e uma vez que uma pessoa que vive com HIV consegue se tratar e não mais adoecer e morrer, é que a ciência conseguiu olhar para a prevenção com um pouco mais de empenho, com um pouco mais de dedicação, né? Depois que a gente conseguiu fazer as pessoas infectadas não morrerem, a gente começou a pensar, e como fazer a pessoa não infectada não se infectar? Que é a tradução de prevenção, né? Ao longo dos primeiros 30 anos de epidemia de HIV, a gente meio que baseou tudo que era abordado e utilizado e propagandeado dentro desse campo da prevenção em cima dos métodos chamados de comportamentais. Coisa do tipo, a transmissão do HIV se dá por meio de relação sexual, na maior parte das vezes. Então, não tenha relação sexual. Ou relação sexual sem preservativo. Então, use preservativo. Mudanças no comportamento. Muito parecido, você vai se lembrar, com a Covid, lembra? Começo ali 2020, 2021, o que se falava para diminuir a chance de você se infectar com o coronavírus? Era, não saia de casa, use máscara, não se aglomere. Não, era mudança comportamental. E a gente sabe, e a história da humanidade já nos ensinou isso, que fazer uma pessoa mudar de comportamento é difícil. E mantê-la com o comportamento alterado, mais difícil ainda. A gente usou máscara por um tempo, porque era o que tinha para a Covid. Chegou uma hora que a gente começou a falar, não quero mais usar máscara. Né? A gente conseguiu ficar confinado por um tempo, legal, era o que tinha. Aí chegou uma hora que falou, não, eu quero ver minha família, eu quero ver meus amigos. Mudanças comportamentais como método de prevenção têm um impacto em epidemias pequeno, porque não é todo mundo que adere e é menos gente ainda que persiste com aquela mudança, né? Eu estava vindo para cá agora, eu vi uma pessoa andando na rua sozinha, na calçada, não era no meio da aglomeração nem nada, com uma máscara N95, sozinha, andando com um cachorro. Aí eu pensei, isso é raridade, porque exceção a enorme total. Maioria das pessoas já não aguenta mais usar máscara. Por que para a prevenção do HIV também a gente achou que mudanças comportamentais seriam suficientes para acabar com a epidemia? Sim. Eu acho que tem vários fatores envolvidos nisso, muitos deles, inclusive, fatores morais, porque o HIV entra no imaginário da população mundial num momento em que ele era símbolo de que a pessoa fez, entre aspas, alguma coisa errada. Pegou HIV porque era promíscuo, pegou HIV porque era gay, porque fazia programa, porque usava droga, porque... Dessa maneira, boa parte da sociedade conservadora se valeu do discurso de prevenção de mudança de comportamento para tentar podar aqueles comportamentos ditos não aceitáveis.
Funcionou? Nem um pouco. Na época em que a gente tinha mais campanha de use camisinha e até campanhas mais pesadas e impressionantes que assustavam as pessoas, que botavam medo na cabeça das pessoas, que foi ali na década de 90, foi nessa época em que a epidemia de HIV, a cada ano, tinha cada vez mais novos casos, crescendo de maneira explosiva, apesar de toda a campanha de mude comportamento. Eu lembro, eu pequeno, tinha uma propaganda na TV do Ministério, ou seja, propaganda oficial, que passou pelo crivo técnico, entregaram para a agência de publicidade e que terminava a propaganda com a telinha toda preta, escrito com letrinhas pequenininhas. Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar. Nossa. E aí vinha um carimbo com letras vermelhas escrito AIDS mata. O que ficou na minha cabeça, lá na década de 90, riquinho adolescente, era que se um dia eu pegar HIV, foi porque eu não fiz o que era para ser feito. Foi porque eu fiz coisa errada. Foi culpa minha. E qual é o castigo para quem faz o que não era para ser feito? A morte. Nossa. Mesmo com esse tipo de campanha, amedrontando, culpabilizando, assustando as pessoas, os novos casos explodiam a cada novo ano. E foi aí que, depois de resolvida aquela primeira urgência de tratar quem vivia com HIV, e a ciência começou a olhar para a prevenção com um pouco mais de cuidado, que começaram a surgir métodos de prevenção adicionais àqueles comportamentais que conseguiram revolucionar a história e a ciência da prevenção do HIV. Especialmente aqueles métodos que utilizavam medicamentos. A gente, quando trata uma pessoa que vive com HIV, você está fazendo não só bem para ele, porque essa pessoa, mantendo-se com HIV controlado, ela não vai adoecer, vai ter qualidade de vida e vai conseguir realizar todos os seus planos, mas essa pessoa também não transmite mais o seu vírus por via sexual, ainda que não use nenhum dos outros métodos comportamentais, né? Ele não usou a abstinência sexual, ele não usou a camisinha e mesmo assim ele teve uma relação sexual dita, na época, desprotegida. A gente descobriu, depois de tratar essas pessoas, que essa não era uma relação desprotegida, que tratar o HIV dela era uma forma de prevenir novas infecções por meio daquela relação sexual sem camisinha que ele tinha. Mas também os medicamentos antirretrovirais conseguiram se mostrar muito eficientes na prevenção do HIV quando utilizados na pessoa que não vive com HIV, que são as chamadas profilaxias, né? Pré-exposição, PrEP e pós-exposição PEP. Coisa muito simples, assim, como é que PrEP e PEP protegem uma pessoa de uma infecção por HIV? O antirretroviral, ele impede que o vírus se multiplique. Se eu tenho remédio no meu sangue e eu tenho uma exposição ao HIV e um vírusinho tenta entrar no meu corpo, o remédio vai lá e impede que esse vírus se multiplique e vire 1 milhão de cópias. E em permanecendo um vírusinho só, a minha imunidade consegue ir lá e eliminar ele e a infecção não se instala. O que muda de PrEP para PEP é o momento que eu coloco o remédio no sangue. Tratamento de quem vive com HIV e profilaxias pré e pós-exposição, associadas todas elas a métodos comportamentais, foi o que conseguiu começar a mudar a curva de incidência de novos casos de infecção por HIV nos lugares em que isso conseguiu ser implementado de maneira mais ampliada, né? E é aí que nasce o conceito da prevenção combinada, que a gente entende que camisinha é ótimo, é excelente, é maravilhoso, e não é só para HIV, camisinha funciona para um monte de outras coisas, até para filho, né? Eu tenho uma amiga que fala que a pior das ISTs é filho, porque cresce, gasta dinheiro e come e troca de roupa. Não acaba nunca. Então, camisinha é maravilhosa, mas a gente começa a entender, a partir do final da década de 2010, que camisinha é ótima para quem usa. E por mais que as campanhas digam que você tem que usar camisinha, nunca foi, nem nunca será
toda a população sexualmente ativa que vai usar camisinha do jeito que protege, do jeito que você consegue garantir a sua prevenção com ela. E a partir ali do final da década de 2010, a gente começa a entender que um paciente que está na minha frente que diz, camisinha não funciona para mim, eu falo, eu entendo, tem mais gente que é assim, você não é o único. E você já ouviu falar de outro método de prevenção? Sim. Então, quando a gente começa a botar acolhimento nesse discurso e autonomia para que cada pessoa possa escolher dentro daquele cardápio de métodos de prevenção aqueles que cabem na sua vida, quando você começa a entender que o melhor método de prevenção ou os melhores métodos de prevenção para cada pessoa é aquele que a pessoa consegue usar, é que as coisas começam a dar certo. E, novamente, eu volto no moralismo. Isso a gente demorou para perceber também com a anticoncepção. Eu pensei exatamente nisso. Isso. Por muito tempo, a camisinha foi o único método anticoncepcional junto com a abstinência. Sim. E aí, a gente, depois de algum tempo, percebeu que isso não funcionava para todo mundo, e aí apareceram métodos anticoncepcionais outros, né? Pílula, DIU, vasectomia, laqueadura de trompas, etc. e tal. Para o HIV, isso demorou também bastante tempo. E eu repito mais uma vez, acredito que não só porque a ciência primeiro se dedicou a tratar quem já estava com HIV, mas também por um pouquinho de moralismo. Porque vocês que transam com todo mundo, eu quero que vocês parem de transar. Será que esse tipo de discurso tem um impacto muito grande na população? Nenhum. Na década de 80, por exemplo, como eram gays, a maioria dos novos casos de infecção por HIV que apareciam, uma das medidas que foram tomadas foi: vamos fechar as saunas gays, para eles não transarem. É a mesma coisa que falar, não transem desse jeito. Muito melhor e com um resultado muito mais promissor é você falar para a pessoa, tá bom, o que é uma vida sexual que você considera de qualidade? E desses métodos, o que cabe na sua vida? E a pessoa escolhe aquilo que cabe. Sim. Esse é o princípio da prevenção combinada e que São Paulo está mostrando para o Brasil que funciona. Sim. A gente está gravando agora, né, no meio de dezembro. No finalzinho de novembro, o município de São Paulo publicou o seu boletim epidemiológico de HIV de 2023 e o que tinha lá era que entre 2017 e 2023, o número de novos casos de infecção por HIV no município caiu 45%. O que será que aconteceu ali em 2017 e 2018? As pessoas botaram a mão na consciência e falaram, realmente, eu preciso usar camisinha. Realmente, se eu não me cuidar, a AIDS vai me pegar. E eu não quero ser castigado por causa disso, portanto eu vou usar camisinha. Não, claro que não. A partir de 2017 e 2018, começa a ser implementada essa abordagem da prevenção combinada, e São Paulo foi o município que conseguiu fazer isso com brilhantismo, e mais de 30% dos usuários de PrEP do Brasil inteiro estão em um município, São Paulo, e por isso a gente está colhendo frutos que não foram nem um pouco fáceis de serem brotados, mas São Paulo é a prova de que prevenção combinada funciona. O que a gente estava fazendo até então não funcionava. E metade do Brasil não tem qualquer acesso à prevenção combinada, e quando tem, tirando São Paulo, é um acesso dificultado, é difícil. Sim. Então, prevenção combinada é o futuro. Maravilhoso. Além disso, além de todo esse esforço, né? Porque isso começou muito por conta da PrEP oral. Sim. Né? Agora é muito recente, mas a gente tem a aprovação pela Anvisa da PrEP injetável, que inclusive, né, a gente teve um contato muito grande aqui, né, no centro de pesquisa, de um estudo específico, né, que tratou sobre isso. Só que
muitas vezes, a gente às vezes vai conversar, contar para as pessoas, né, como que funciona, porque é uma coisa muito curiosa, né? A PrEP injetável é diferente, é uma coisa diferente. E às vezes as pessoas, eu sinto que elas sentem uma dificuldade de entender a diferença do que é a PrEP injetável e do que é uma vacina, sabe? Você consegue dizer um pouco como que a gente pode abordar para contar para essas pessoas sobre isso? Com certeza. Camisinha é ótimo para quem usa, né? Sim. PrEP em comprimidos também é a mesma coisa. Aí, por que tivemos que inventar a PrEP em comprimidos se já existia a camisinha? Porque não é todo mundo que consegue usar camisinha bem. PrEP em comprimidos, mais gente consegue usar bem, só que fica muito nítido que aquela máxima proteção que a boa adesão à PrEP pode nos trazer não é visualizada em todos os diferentes subgrupos populacionais. A gente tem dados brasileiros que mostram que quanto mais jovem a pessoa é, pior é a adesão aos comprimidos da PrEP e, portanto, menor é a prevenção que ela pode trazer. Adolescente, então, a adesão é muito ruim. Quem mais? Pessoas trans também têm uma adesão pior aos comprimidos da PrEP e, por isso, tem uma prevenção menor. Que mais? Usuários de droga, pessoas... Até tem trabalho que mostra que pessoas, dependendo da raça dela, você vai ter uma menor retenção em PrEP e uma menor adesão aos comprimidos. Estou te dizendo tudo isso para justificar que camisinha é bom e PrEP em comprimido é bom, mas não resolve o problema de todo mundo. E assim, novas formas de PrEP têm sido desenvolvidas para tentar resolver essa questão, sobretudo da adesão. E aí, a PrEP injetável com medicamento diferente do da PrEP em comprimidos, mas que tem essa coisa bacana de ser aplicado por via intramuscular no glúteo a cada 2 meses, era uma forma promissora de PrEP, que foi testada naquele estudo que nós participamos aqui na USP, o estudo HPTN 083, que comparou a PrEP injetável com cabotegravir a cada 2 meses com a PrEP em comprimidos, com tenofovir e entristabina, a clássica, tomada diariamente. E o que esse estudo mostrou foi que, primeiro, o cabotegravir é super seguro, não tem nenhum efeito colateral muito grave, dói, é uma injeção que costuma doer na maior parte das pessoas, mas é uma dor que é super bem tolerada. E, além de seguro, o cabotegravir ele também se mostrou até superior na prevenção do HIV quando comparado com a PrEP em comprimidos. Em outras palavras, PrEP injetável protegeu mais do HIV do que a PrEP em comprimidos. E por que você acha, Carol, que protegeu mais? De onde vem essa superioridade? Na minha opinião, assim, com certeza, porque não depende da pessoa. Assim, a gente depende da pessoa vir aqui para tomar, né? Mas fora isso, fez a visita. Tchau, até daqui a 2 meses. Exatamente. Completamente diferente do falar, Carol, estão aqui 2 frascos de PrEP para você, até daqui a 2 meses. Essa PrEP só vai te proteger do HIV se você tomar os comprimidos. E olhando populacionalmente, quando você coloca milhares de pessoas, alguns tomam, outros não. Alguns usam camisinha, outros não. Alguns param de fumar, outros não. Alguns, sei lá, têm atividade física, outros não. Não dá para você achar que basta eu dizer que tem que tomar comprimido que todos tomarão, porque é igual camisinha. E assim, a PrEP injetável tem um grande espaço no mundo de implementação, tem uma grande oportunidade de uso naquelas pessoas que nem com o comprimido, nem com a camisinha conseguiam se proteger do HIV. Injeção a cada 2 meses é uma ótima ideia, que bacana, que legal que a PrEP injetável se mostrou segura e eficaz, só que coisas que possam ser utilizadas de mais longa duração seriam melhores ainda, como, por exemplo, outro estudo que a gente está conduzindo aqui, e, aliás, agora estamos no comecinho de dezembro, acabamos de completar o recrutamento, de um estudo que está testando uma PrEP subcutânea semestral. Essa a gente não sabe se funciona ou não, o estudo ainda está acontecendo, mas tem um grande potencial
de utilização, se ela for eficaz e segura, para pessoas que nem com camisinha, nem com comprimidos, nem com injeção intramuscular que dói, conseguem se proteger do HIV. Imagina, 2 injeçõezinhas subcutâneas, que nem insulina, na barriga a cada 6 meses. E entre uma aplicação e outra, o remédio está ali protegendo a pessoa do HIV. Lindo, né? Maravilhoso. Mas muita calma que esse subcutâneo ainda não temos o resultado. Ainda estamos torcendo, né? Sim, tomara. Porque vai ser realmente... Eu tenho conversado com algumas pessoas mesmo que não são voluntários, né? São amigos, assim, e estão sabendo, né, desses estudos que acontecem, porque, enfim, são pessoas que são muito ativas, né, dentro da comunidade LGBTQIA+, enfim. E eles trazem essa ideia que é do estudo do Lenacapavir, sempre muito animados. Eles veem assim como uma ideia muito brilhante, porque realmente 6 meses é um tempo muito, muito grande, né? Mas pensando não nisso. tiremos da cabeça a ideia de que o melhor método de prevenção para cada pessoa é aquele que a pessoa escolhe. Certo. Não dá para a gente pensar que o subcutâneo é o melhor de todos. Não. Vai ter gente que vai falar, eu prefiro camisinha. Vai ter gente que vai falar, prefiro não tomar injeção, né? Porque eu não me dou bem com isso também. Eu sempre digo, eu tomo PrEP diária e estou super bem adaptado. Quando chegar ao Brasil a PrEP intramuscular a cada 2 meses. Rico, você vai tomar? Não. Estou bem com a PrEP em comprimidos, sem problema, não gosto de injeção, não quero sentir dor, mas tem um monte de gente que fala, não vejo a hora. O cardápio está aí, e cada pessoa se serve daquilo que cabe na vida dela. E qual a diferença de PrEP injetável para vacina? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só a agulha. Só a agulha, que está presente nos dois. Vacina, como falamos anteriormente, é uma estratégia de estímulo da resposta imune da pessoa para que, com esse booster na imunidade, a pessoa esteja protegida daquela infecção. PrEP é remédio. Você dá antirretroviral para a pessoa diminuir a chance de se infectar por HIV. Vacina, como a da gripe, você até pode ter que tomar todo ano, para sempre estar melhorando a imunidade contra a influenza. Mas não tem remédio envolvido na vacina. PrEP é remédio antirretroviral, na forma de comprimidos, na forma de injeção intramuscular ou na forma de injeção subcutânea, mas sempre tem medicamento no meio. Certo, entendi. E pensando no histórico todo, né, do HIV, da AIDS, a gente sempre vê essa história muito envolvida com uma população que o povo até dizia, né, que foi uma peste gay. Enfim, tá sempre no entorno de uma população LGBTQIAPN+, e sempre se envolve a história do HIV/AIDS com isso. E isso não limita muito do que a gente quer tentar passar para as pessoas? Porque eu digo isso? Porque, às vezes, a sensação que a gente tem em conversas com diversas pessoas, amigos, é que pessoas que se colocam como heterossexuais, né, enfim, elas não entendem o HIV da mesma maneira, é como se elas se sentissem mais imunes a isso, sabe? E isso é um grande de um estigma, né, que vem de muito tempo, né, justamente, acho que por todas essas questões morais, né, que você conectou. Mas como que isso é pensado? Dentro da pesquisa clínica isso é pensado? Sabe? Como que isso é abordado? Como que isso tem sido visto agora, em 2023? Carol, isso é uma pergunta muito boa e é um dilema eterno, né, do HIV. Por quê? Desde 1981, quando apareceram os primeiros casos de infecção por HIV, que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, uma epidemia que se concentra em alguns subgrupos populacionais. Brasil, por exemplo, a gente tem uma epidemia extremamente concentrada na população de homens gays e bissexuais e de mulheres trans e travestis. Eu até diria para você que não são LGBTQIAPN+, é homem gay e bissexual e mulheres trans e travestis. Mulher lésbica, por exemplo,
Não é uma população-chave. Isso tem muito a ver com diversos fatores que vulnerabilizam essas populações. Desde fatores que são individuais e biológicos, do tipo, homem gay e bissexual faz mais sexo anal do que homem hétero. Sexo anal é aquela prática sexual que mais risco tem de transmissão do HIV. Então, existem fatores individuais e biológicos, existem também fatores associados ao método de prevenção que esse grupo está utilizando. Então, se eu não tenho medo de engravidar, pensando lá na década de 80, tá? Eu sou gay e eu não tenho medo de engravidar, para que eu vou usar camisinha? Eu não preciso usar isso. Aí, dessa maneira, eu estou me vulnerabilizando mais ainda ao HIV. Existem fatores também, o que a gente chama de sociais, que se de alguma maneira a minha sociedade me marginaliza por ser gay do acesso à saúde, eu estou automaticamente vulnerabilizado a doenças transmissíveis em geral. Exemplos, em todas as nações do mundo, você vai ver que a epidemia de HIV se concentra nas populações marginalizadas. Ucrânia, por exemplo, tem muito usuário de droga injetável, heroína. Na Ucrânia, por a população de usuários de droga injetável não ter um acesso muito facilitado nem de qualidade a serviços de saúde, é entre usuários de heroína que você vê uma epidemia de HIV que se concentra. Você vai ver em alguns países europeus a população de refugiados que migrou da Síria para a Alemanha, por exemplo, é uma população que também é marginalizada de acesso à saúde. Essa população é uma população de maior incidência e prevalência de HIV. Você vai ter, aqui no Brasil, população gay e trans, também usuário de droga, também profissional de sexo. Sempre que alguma população socialmente for marginalizada, automaticamente ela está sendo vulnerabilizada à epidemia de HIV e de outras doenças transmissíveis. Bolivianos que moram no Brasil ilegalmente, num cortiço, no Bom Retiro, amontoados, são mais vulnerabilizados à transmissão de tuberculose. Então, marginalizar uma população do acesso à saúde é uma maneira de vulnerabilizá-la, né? E tem também aquele terceiro fator que faz com que a epidemia se concentre em alguns subgrupos, que é o que a gente chama de fatores programáticos. Fatores programáticos se referem a gente observa que uma epidemia está caminhando de uma determinada maneira, se concentrando em determinada população, e o que o poder público está fazendo para abordar essa epidemia, para tentar mudar essa trajetória. Se o poder público não está fazendo nada, isso é também um fator que vulnerabiliza essa população. Quer um exemplo? No Brasil, quando se tentou fazer aquele kit anti-homofobia, lembra? Que era para tentar diminuir o pensamento homofóbico e trabalhar a diversidade na escola. E esse kit foi apelidado equivocadamente de kit gay. Conseguiu-se fazer essa mudança na cabeça da escola? Não. Então, homofobia vulnerabiliza a população de gays e bissexuais ao HIV porque homofobia marginaliza essa população. Se o governo não está fazendo nada contra a homofobia, o governo está também contribuindo com a maior vulnerabilidade da população gay. O que a gente tem de Programa Nacional de Saúde das Mulheres Trans e Travestis no Brasil? Até existe uma política pública que é muito mal implementada na vida real. Então, por não haver um olhar e uma ação efetiva do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e Municipal para a população de mulheres trans e travestis, automaticamente isso funciona como um fator programático de vulnerabilização dessa população. E assim, o dilema que eu estava te falando, que sempre existiu, é como que eu vou falar, como que eu vou comunicar sobre HIV, testagem, prevenção e tratamento para a população, sem estigmatizar essas populações que têm maior prevalência,
mas ao mesmo tempo conseguindo alertar elas do maior risco que elas correm. Sim. Gosto de falar brincando que quando chove, molha todo mundo, né? Chove para todo mundo e sempre chove. Está chovendo em todas as populações quando a gente pensa em epidemia de HIV, mas no quintal dos homens gays e das mulheres trans, está chovendo mais. Então, não tem ninguém que precisa saber mais sobre métodos de prevenção da chuva do que homens gays e mulheres trans. E homens gays, especialmente os mais jovens, que é onde mais está chovendo. Se eu não quero estigmatizar essas duas populações com conteúdo direcionado para eles, e eu pego e faço uma comunicação super genérica para a população, do tipo, use camisinha na campanha do carnaval. Neste carnaval, use camisinha. E coloco um casal hétero se beijando. Se eu não estou comunicando para a população gay e trans que ali está chovendo mais, eu também estou vulnerabilizando elas. Entendi. Isso é o fator programático que eu falei. Então, o dilema é como avisar para eles que eles estão sob maior risco sem estigmatizá-los. É difícil, mas, na minha opinião, a gente tem que dar a real noção de quanto está chovendo ali. E uma maneira de justificar isso, argumentar que é preciso fazer isso, é olhar os números. Qual que é a prevalência de infecção por HIV na população geral brasileira? Se eu pegar toda a população brasileira, eu, você, a minha avó, meus pais, e te colocar dentro de um globo de bingo, daquelas bolinhas, embaralhar todo mundo caindo em cima do outro, aí eu sorteio uma pessoa. Qual que é a chance de eu sortear uma pessoa, toda a população brasileira, 203 milhões? Qual que é a probabilidade de eu pegar uma pessoa com HIV? É de 0,4%. É bem baixinha a prevalência de infecção por HIV na população geral. Agora, digamos que eu pego toda essa população amontoada no globo do bingo e falo, sai todo mundo que não for homem gay ou bissexual. Fiquem só os homens gays e bissexuais aqui dentro. Sai uma multidão, vai ficar um grupo pequeno de pessoas, aí eu pego e embaralho. E sorteio uma pessoa. O último dado que a gente tem de prevalência de infecção por HIV na população de homens gays e bissexuais do Brasil é de 2016 e já era assustador. 18,4% dessa população vive com HIV. Essa é a média de um estudo feito em 12 capitais no Brasil e São Paulo foi a cidade que bateu o recorde da maior prevalência, 24,8%. 25%. Em São Paulo, 1 a cada 4 homens gays já vive com HIV. E isso em 2016. O que aconteceu de lá para cá? Em termos de prevalência, a gente não sabe, que não tem nada feito depois. Mas eu te garanto que uma coisa mudou, que foi aquele fator de risco programático. Porque a gente começou, depois de 2016, a ter PrEP direcionado para homens gays, para pessoas trans. A gente começou a ter campanhas que tinham 2 caras se beijando, começou a ter... Algo foi mudando. Então, nem acho que isso explodiu, mas tem muito o que fazer ainda pela frente. E só existe um grupo no Brasil que tem uma prevalência ainda maior do que a de homens gays e bissexuais, que é a de mulheres trans, que já passa de 30%. Nossa. 1 a cada 3 mulheres trans no Brasil já vive com HIV. Então, eu não consigo ver uma prevalência de 25% ou de 30% e falar, a gente não pode fazer um conteúdo direcionado para eles para não estigmatizá-los. Eu acho que não fazer o conteúdo direcionado para eles é uma forma de vulnerabilizá-los. Então, é um dilema. Você fala, meus amigos héteros, eles se sentem meio imunes ao HIV. Mas percebe que tem um pouco de empirismo nisso? Um menino hétero que de vez em quando transa sem camisinha com uma parceira casual que conheceu na balada, ele percebe que o tempo vai passando e ele não pegou HIV. Por quê? Porque está chovendo um pouquinho no quintal dele. Qual que é a chance dele encontrar uma mulher hétero aleatória que vive com HIV? 0,4%. Qual que é a chance de um menino gay que vai transar com outro gay aleatório que ele conheceu na balada, a chance dele viver com HIV, o parceiro?
25%. Sexo vaginal tem um risco muitíssimo menor de transmissão de HIV do que o sexo anal. Então, essa sensação de imunidade da população hétero é construída por empirismo. Eles percebem, meus amigos héteros todos transam sem camisinha e não pegam HIV. Meus amigos gays que transam sem camisinha, 25% já tem HIV. Entendi. E aí, a gente tem que deixar desse jeito, correr solto, então esquece a população hétero? De jeito nenhum. Até porque, se a gente não faz nada direcionado para a população que se sente imune e só fala para a população de maior prevalência, gay e trans, sobre prevenção combinada, a gente só vai ter uma queda dos novos casos entre homens gays e mulheres trans. E daqui a pouquinho só vão sobrar os homens héteros pegando HIV. Sabe onde isso já está acontecendo? No Reino Unido. Em 2022, pela primeira vez na história da epidemia de HIV, o número de novos casos de infecção por HIV entre homens héteros foi maior do que entre homens gays. Não porque entre homens héteros está explodindo, mas porque o número de novos casos entre homens gays caiu tanto, porque eles estão tomando PrEP, se testando, buscando PrEP e tal, que só sobraram os homens héteros se infectando. Então todo mundo tem que receber o conteúdo. Sim. Mas eu não acho, por exemplo, que toda a população hétero deveria tomar PrEP. Claro. Não, porque você tem que dar PrEP para muita gente hétero para você conseguir evitar uma infecção por HIV. Entre homens gays, para cada 9 homens gays que você dá PrEP, você evita em um ano uma infecção por HIV. Tá. Então é extremamente mais custo-efetivo dar PrEP para gays do que para héteros. Mas existem alguns héteros que deveriam tomar PrEP sim. Conseguir fazer essa diferenciação de quem é quem, estratificar o risco da pessoa, esse é outro dilema, esse é outro desafio. Mas a gente não pode passar a ideia de que todo mundo tem o mesmo risco de pegar HIV. Entendi. Porque não tem. Entendi. Ficou claro? Sim, muito. Que ótimo. Muito. E, na verdade, a gente já está chegando no fim. Quero agradecer você e queria pedir, por favor, para você deixar suas redes sociais para a galera ver, te seguir, porque você faz vários conteúdos, né, que são ligados a esse assunto, não só esse, há vários outros, enfim, e acho que gera uma continuidade para o pessoal. E se você tiver qualquer outro também, qualquer outra página que queira indicar que seja legal para quem estiver procurando mais sobre o assunto, por favor, fica à vontade. Então vamos lá, pessoal, me sigam no Instagram, é o @Rico Vasconcelos, tudo junto. No Twitter é @EuRecomendo. Tá. O @Rico Vasconcelos do Twitter também é meu, mas eu esqueci a senha. Eu não sei. Aí eu fiz um outro que é Eu Recomendo. Tá. E eu recomendo também 2 coisas que vocês façam. Primeiro, sigam as páginas de uma startup que eu tenho que está fazendo um trabalho em parceria com a Secretaria da Saúde e com o Ministério, que chama Vem Libre. VEN de navio, Libre, livre em espanhol. Vem Libre Oficial, que a gente faz muito conteúdo sobre isso lá. E a outra sugestão que eu dou é leiam minha coluna. Toda sexta-feira eu escrevo no UOL sobre essa temática do que a gente está falando aqui. Você gosta desse assunto, quer ficar sempre atualizado, atualizada ou atualizade, leia minhas colunas que eu estou sempre escrevendo o que tem de novidade lá. Fica dentro do UOL, a parte da saúde do UOL se chama Viva Bem, e dentro do Viva Bem, toda sexta-feira tem um texto meu lá. Sigam. Rico, muito obrigada. Sua participação foi brilhante. Obrigado. Não tenho o que dizer, já conhecia, já sabia como você ia se colocar, como você ia falar, sabia tudo. Não foi surpresa que ia ser muito bom. E é isso, obrigada mesmo. E se você gostou do conteúdo, não esquece de seguir a gente, de curtir, de ativar o sininho. A gente está no YouTube, está no Spotify, enfim, tem diversas plataformas que vocês podem acessar nosso conteúdo. Então é isso, muito obrigada e até a próxima!